Bem, pessoal, nessa questão 30, a gente tem que lembrar da condição de existência da tangente de um ângulo, tá certo? Então, assim, vamos fazer aqui rapidinho o plano cartesiano. Plano cartesiano não. Ciclo trigonométrico, para a gente relembrar a condição de existência da tangente, né? Então, deixa eu fazer aqui um ciclo trigonométrico. Então, deixa eu organizar ele, né, para ficar legal. Acho que tá bom. Então aqui está o nosso ciclo trigonométrico. E o eixo x a gente chama de eixo dos cossenos, né? Cosseno de x, e aqui o eixo y a gente chama de seno, né? O seno de x. Tá certo? Em que x é um arco, tá certo? É o valor, é um número real, tá certo? Que é determinado aí pelos arcos da nossa circunferência. Então, aqui, por exemplo, né, no início a gente tem o ângulo de zero, né? Aqui é um quarto de volta, então ficaria o ângulo de 90 graus. Aqui ficaria o ângulo de 180 graus. Aqui ficaria o ângulo de 270 graus. E quando eu dou uma volta completa, eu chego no ângulo de 360 graus. Lembrando que 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. 180 graus é a mesma coisa que π radianos. 270 graus é a mesma coisa que 3π sobre 2 radianos. E 360 graus é 2π radianos, né? E 0 graus é a mesma coisa que 0 radianos, tá certo? É o que acontece. A tangente, né, a tangente de qualquer ângulo, ela sempre é calculada, né, tangente de um ângulo x qualquer, sempre é calculada pelo seno de x sobre o cosseno de x, tá certo? E aqui nessa circunferência, né, tem dois pontos que não tem tangente, tá certo? Por que não tem tangente? Porque nesses dois pontos o cosseno de x é zero, beleza? E quais são eles? É aqui no 90, né, que o 90 aqui, o ponto aqui do 90 ele tem coordenadas, né, sendo o x dele sendo 0, o cosseno dele sendo 0, né, e o y dele sendo 1, tá certo? E aqui também no 270, né, que aqui vai ser 0 e menos 1, tá certo? As coordenadas desse ponto. Lembrando que no ciclo trigonométrico, as coordenadas representam o cosseno de x e o seno de x, respectivamente. Tá certo? Então, por exemplo, a tangente de 90 graus não existe, tá certo? Então, o que é que eu posso concluir aqui, ó? Eu posso concluir que se eu tenho um ângulo alfa, né, isso implica que o alfa, para que exista tangente, tem que ser diferente de 90 graus, tá certo? Ou então a gente pode escrever assim, ó, π sobre 2, né? O alfa tem que ser diferente de π sobre 2. Por quê? Porque se ele for, né, π sobre 2, ele não tem tangente, então para existir ele tem que ser diferente. Aí além disso, né, percebam que quando o ângulo aqui percorre, né, π radianos, né, quando eu tenho meia volta, aqui é meia volta, ele percorreu π radianos, né, tanto no sentido anti-horário como no sentido horário, né. Então, sempre que você está no 90 e percorre π radianos, né, no sentido horário ou anti-horário, né, você chega aqui no 270, né, ou no caso aqui, né, você volta aqui para o menos 90, beleza? Ou menos π sobre 2. Então, o que é que isso me leva a crer, né, que não vai existir tangente
sempre que você partir do 90 e andar π, né? Tá certo? Só que em vez de ele andar só π, ele pode fazer uma volta completa, né? Ó, tá certo? Beleza? Nesse caso aqui ele andou só π. Mas se ele fizesse uma volta completa, né? Ele voltaria para o 90 de novo, para o ponto 90. Então a gente representa essas voltas, né? Tanto no sentido anti-horário como horário, como K, né? Então o alfa tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Por quê? Porque se o K for 1, né? Se o K for 1, o alfa teria que ser diferente de π sobre 2 mais π, ou seja, o nosso ângulo ele viria até o 2π. O 2π não, até o 270, né? Que quando eu pego π sobre 2 mais π, vai dar exatamente 3π sobre 2, né? Tá certo? Ou seja, o alfa teria que ser diferente de 3π sobre 2. Se o K fosse 2, né? Se o K fosse 2, então o que aconteceria? Ele iria dar a volta de novo até chegar no 90. Então a cada π você chega no 90, né? Ou no 270. É cada π que você anda. Beleza? Então o que acontece? A condição de existência da tangente é essa. Eu espero que tenha ficado claro. A condição de existência da tangente é essa aqui, ó. O ângulo alfa tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, né? E quem é esse K? Esse K é um número inteiro, né? K pertence aos números inteiros, né? Pode ser menos 1, menos 2, os números negativos indicam o sentido horário, né? Os positivos indicam o sentido anti-horário, tá certo? Só que aqui nessa questão, quem é o alfa, né? Nessa questão, o alfa é 2θ. Então, o que acontece? Ó? Nós temos que o 2θ tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Beleza? Então, o que a gente pode concluir? Que o θ tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ dividido por 2, né? Que quando eu organizo essa expressão, eu posso colocar o π em evidência, né? Eu posso colocar o π em evidência, delta diferente. Colocando o π em evidência vai ficar π vezes 1/2, né? Mais kπ vezes 1/2, né? Aí concluindo agora, o θ tem que ser diferente de π vezes... Aqui eu posso tirar o MMC nessa parte de dentro. Quando eu faço isso, vai ficar organizando a expressão, né? 2... Opa, esse π não tem na parte de dentro, porque eu já coloquei o π em evidência aqui fora, né? Então, esse carinha não fica aqui não, porque ele está em evidência, tá certo? Então, vai sobrar o quê? 2k mais 1 sobre 2, né? Quando eu organizar essa parte dentro do parênteses, vezes 1/2. Então, portanto, né? O θ tem que ser diferente de π vezes 2k mais 1, né? Dividido esse 2 aqui, ele vai multiplicar esse 2 de baixo, né? E esse 1 vai multiplicar essa expressão de cima, que não vai ser alterada, sobre 4, né? Com K diferente, com K pertencente aos inteiros, tá certo? Então, qual a alternativa que tem isso aqui que a gente acabou de concluir, né? A alternativa que tem isso é o item D, né? Θ diferente de 2k mais 1 vezes o π, né? O π aqui ele está no início, mas ele pode ir para o final aqui porque é a multiplicação. E a ordem dos fatores não alteram o resultado na multiplicação. Então, a resposta correta ficaria sendo aí o item D, né? Então, nessa questão aqui, você tem que lembrar que a condição de existência da tangente é essa, né? O ângulo alfa tem que ser diferente de 90, que 90 pode ser expresso como π sobre 2, mas qualquer arco, né, que
seja adicionado π, né? Então, se eu adiciono π, ele vai para o 270, se eu adiciono mais π, ele volta para o 90, né? Então, se eu adiciono π no sentido anti-horário, né, ele partiria para o 270, se eu adiciono π também no sentido horário, ele volta para o 90 e vai seguindo essa ideia, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro, né? Um pouquinho complexa essa questão, mas espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.